Olá, Frontcasters, tudo bem? Sou o professor Edgares Manioto, filósofo e analista geopolítico. E hoje eu quero fazer com vocês aqui um exercício de futurologia, mas não é nem um exercício tão difícil, porque está muito óbvio aí que o próximo alvo do Trump provavelmente será Cuba. Olha, o Trump já demonstrou que, além de sanções econômicas, ele está disposto a usar força militar para atingir os seus objetivos. Ele ameaçou com força com militares sanções até a Dinamarca, né, para conseguir concessões na Groenlândia. Ele ameaçou o Panamá até conseguir retomar o controle completo do canal. Ele empreendeu uma ação militar contra a Venezuela, né, sequestrando o presidente Maduro e levando para os Estados Unidos, e conseguiu, em menos de 24 horas, ali, um realinhamento do regime venezuelano a seu favor, o que significou inclusive o abandono de Cuba pelo único estado que ainda mantinha um grande fornecimento de petróleo a Cuba e conseguia então fazer com que Cuba mantesse ali funcionando mais ou menos, pelo menos. E agora tem empreendido uma grande força militar contra o Irã, mas numa situação que tudo indica não vai acabar com uma vitória avassaladora do tipo que o Trump gosta. Pode terminar com algum tipo de acordo, pode até terminar com o Trump dizendo que teve uma grande vitória, mas o mais provável é que teremos uma situação de praticamente empate e o Trump não vai poder vender, né, a questão iraniana como uma vitória do tipo do que ele fez com a Venezuela. Então é provável que ele vá mudar o seu enfoque para Cuba. E por que Cuba, neste momento, seria interessante para o Trump? Por duas questões. Primeiro, a questão geopolítica em si. Cuba tem sido uma pedra no sapato dos Estados Unidos desde 1961, 2 anos ali após a Revolução, quando se consolidou ali a orientação socialista da ilha, né? É, e, e Cuba foi tanto uma inspiração para toda a esquerda latino-americana, como Cuba chegou, inclusive, a participar ativamente, enviando tropas, inclusive, para o continente africano, na luta da descolonização do continente africano, que são temas que a gente pretende tratar futuramente aqui no Frontcast, porque é muito interessante essa participação de Cuba na luta de descolonização do continente africano, inclusive em Angola, por exemplo, onde Cuba enviou muitas tropas para lutar a favor dos angolanos. E Cuba sempre teve ali representando um fracasso dos Estados Unidos, né? E um fracasso que está a apenas algumas milhas do próprio Estados Unidos. É, Também tem uma questão interna. Tem a questão interna do grande número de refugiados cubanos após a Revolução, que são eleitores, né, nos Estados Unidos e são doadores de campanha, principalmente ali na Flórida, e que desejam essa intervenção norte-americana. Então o Trump agradaria muito esse pessoal, né, se fizesse esse tipo de intervenção. Então tem uma questão interna, tem essa questão geopolítica, essa questão geopolítica que inclusive é continental, né? Já que uma vez que o Trump está reavivando aí a doutrina Monroe, inclusive com o chamado corolário Trump, né? Derrubar o regime cubano, que é aquele que há mais tempo historicamente se contrapõe aos Estados Unidos na América Latina, seria um recado para todos os outros países e há uma consolidação definitiva da nova doutrina Monroe do Trump, né? América para os americanos do Norte, América para os Estados Unidos. Então seria uma vitória muito grande para o Trump, tanto geopoliticamente, como internamente, como simbolicamente, né? Mas a gente pode pensar, por que nesse momento invadir Cuba poderia ocorrer e não ocorreu em momentos passados? Então vamos lá. Há várias questões que nós podemos levantar aí. Uma primeira questão, né, é a questão
simbólica, né? A questão, inclusive, da existência de grandes líderes. Olha, a Revolução Cubana, ela aconteceu em 1959, ela terminou ali em 1959. E a Revolução Cubana, ela tinha ali toda uma simbologia, né? Uma mística em volta dela que foi muito grande na época, tá? Principalmente em torno da figura do Fidel Castro e depois do Che Guevara. Então havia toda uma mística em torno desse pessoal. Essa mística era tão grande, gente, que eu vou mostrar para vocês aqui algo da minha coleção de histórias em quadrinhos, que é esta história em quadrinho aqui, ó. O Homem com a Barba. Esta é uma história em quadrinho curta, O Homem com a Barba, relatando a Revolução Cubana. Só que relata a Revolução Cubana de forma muito positiva, como a luta pela liberdade, né? E que finalmente Cuba estava livre daquela ditadura que antecedia ela. E realmente estava. A ditadura do Fulgênio Batista foi uma ditadura cruel, entreguista, né? Que transformou Cuba num verdadeiro cassino e bordel dos norte-americanos. Aí você pode pensar, mas quem escreveu, quem produziu essa história em quadrinho, né? Certamente alguém de esquerda, alguém que defendia os ideais, talvez uma história em quadrinho feita por um cubano, traduzida da União Soviética. Não. Essa história em quadrinho foi escrita por Stan Lee. Sabe o Stan Lee? Sabe o mesmo dos Vingadores, do Hulk, do Homem-Aranha, que não criou o Capitão América, mas que escreveu o Capitão América e retornou? Este mesmo. Porque mesmo nos Estados Unidos, no início da Revolução, ela foi recebida de forma heróica. Olha, o Homem com a Barba, né? A bandeira cubana tremulizando. Até porque no início, gente, em 59, a Revolução Cubana não era socialista. Ela vai se transformar em socialista quando o Fidel Castro viaja pela primeira vez para os Estados Unidos atrás de recursos, de dinheiro, empréstimo dos Estados Unidos, e ele não consegue, né? Porque já tinha se criado aquela coisa, porque ele tinha expulso os donos de cassino e fechado os cassinos. Então se criou um antagonismo político contra ele dentro dos Estados Unidos, para os Estados Unidos não conceder empréstimo para ele, porque ele estava expulsando os donos de cassinos. E acaba que ele vai buscar dinheiro com a única outra pessoa que podia emprestar dinheiro. Quem era? A União Soviética. E é lógico que havia, por exemplo, o Che Guevara ali, que era muito mais próximo dos ideais socialistas. E com isso, o Fidel Castro se aproxima e a Revolução Cubana, a partir de 1961, principalmente, se transforma numa revolução socialista. O país, né, vai ser, então, vai haver uma marcha do nacionalismo, que era mais o Fidel Castro, para uma revolução nacional, né, mas com características muito mais socialistas, e Cuba vai se transformar em um país socialista. De início, ainda não estava definido. Cuba poderia ter marchado para um Estado nacional, independente, mais forte, mas não necessariamente socialista. Isso aconteceu em grande parte porque os cubanos não conseguiram, inclusive, recursos ali e uma aproximação maior com os Estados Unidos após a Revolução, já que grande parte dos ativos americanos na ilha foram nacionalizados, porque o Fidel Castro entendia que não dava para você ter um país onde praticamente todos os recursos do país estavam sob domínio de estrangeiros. Então, por isso, a Revolução depois caminha aí para o socialismo. Mas por que isso é importante agora? Porque houve toda uma mística em torno do Fidel Castro, do Che Guevara e desses revolucionários. Hoje, em Cuba, a maior parte desses revolucionários já faleceu, inclusive o próprio Fidel Castro. Então, uma invasão hoje por tropas norte-americanas em Cuba não contariam, por exemplo, mesmo com Fidel Castro muito idoso
incentivando as pessoas com seus discursos pela resistência. As novas gerações, né, as gerações mais novas, os jovens hoje na fase de 30 anos, por aí, 20, 30 anos, sequer se tiveram ali algum contato com a figura do Fidel Castro foi quando tinha 3, 4 anos de idade, quando eram bem novinhos, né? E a geração anterior já tinha tido contato com o Fidel Castro muito idoso, ainda que o Fidel Castro muito idoso ainda era capaz de fazer discursos por quase uma hora, né? Mas já era um Fidel Castro bastante idoso. Então essa mística da revolução e da resistência, ela vai se deteriorando um pouco com o tempo. E ela não existe mais hoje, assim, tão... Não é que ela não existe, ela existe, lógico. Tá? Mas hoje ela já é bem menor do que uma invasão norte-americana nos anos 70, 80, ou mesmo no começo dos anos 90. Que inclusive os americanos tentaram em 61, a famosa invasão da Baía dos Porcos, e fracassaram, porque havia toda essa mística e resistência. Também, e tão importante ou mais importante, Cuba é um país, como é uma ilha, lhe falta muitos recursos, mas Cuba se manteve graças à ajuda da União Soviética de 1960 até os anos 90. Só que a partir da queda da União Soviética, os recursos para Cuba diminuíram muito, esses recursos. Os anos 90 foram terríveis em Cuba. E mais todos esses anos, né, desde os anos 60, de embargo norte-americano, foram terríveis para Cuba. E, e é lógico que isso afeta muito as Forças Armadas cubanas, cujo seu material bélico era o material da União Soviética, que simplesmente desde a década de 90, né, não vem passando por reposições. Então, Cuba hoje tem uma força armada com equipamentos totalmente envelhecidos, incapaz de lutar contra as forças armadas dos Estados Unidos. É diferente do Irã, que é um país imenso, um país com grande desenvolvimento tecnológico e que tem o ouro negro, que é o petróleo. E que por isso, mesmo com embargos, conseguiu manter programas científicos de ponta, desenvolvendo mísseis balísticos e drones, e equipando o seu exército. É muito diferente. Cuba não fez isso. Hoje as Forças Armadas cubanas estão combalidas, né? Incapazes de enfrentar, logicamente, as Forças Armadas norte-americanas. Muito menos do que os iranianos. E também Cuba não tem quem lhe vá socorrer. Como o Irã não teve muito. Só de dizer, o Irã tem a China ali mandando imagens de satélites para eles, né, que se fala, talvez algum tipo de ajuda russa. Mas quem que vai ajudar? Mas mesmo assim é minguado. No final das contas, o Irã está sozinho. E Cuba também vai estar sozinho. Até a década de 90, Cuba tinha a União Soviética para proteger eles. Lembra-se, inclusive, da famosa crise dos mísseis? Quem vai hoje apoiar, de alguma forma, Cuba? Os chineses não têm grandes interesses em Cuba. Tá? Pode tirar esse cavalo da corrida. Os chineses têm muito mais interesses em países da África, por exemplo, onde eles estão realizando grandes empreendimentos agrícolas para fornecimento de comida para a China, de alimentos para a China. Eles não têm grandes interesses. Eles tinham muito mais interesse na Venezuela por causa do petróleo e mesmo assim não interviram em nada a favor ali da Venezuela. Então não existe possibilidade. O Partido Comunista da China é um partido comunista de orientação de revolução interna. Tá? Na história aí do comunismo existem dois tipos de orientação. Um tipo de orientação que era do Trotsky, da revolução permanente, de você incentivar revoluções comunistas no mundo o tempo todo, e um tipo que foi aquela que era defendida pelo Stalin, de você manter a revolução em um único país. É essa que o Partido Comunista segue na China. Ele não tem interesse de fomentar revoluções. E a própria China viu
O que aconteceu com a União Soviética, que gastou enormes somas de recursos para manter outros países socialistas. E chegou uma hora, sua própria economia foi à bancarrota. Então a China provavelmente não vai fazer isso. Ela não tem esse tipo, né, de orientação geopolítica externa ou ideológica. Então ela não vai ali se encaminhar uma para qualquer conflito em relação a Cuba, a não ser notas. Olha, não pode, tem que assegurar a soberania, a autodeterminação dos povos e tudo isso. Tá? O que o Brasil também vai fazer, o que vários outros países vão fazer também. Tá? Mas ação real, muito improvável. Mas e a Rússia? A Rússia vai ajudar Cuba? Também não há interesse dos russos. Por que não há interesses dos russos? Porque o Putin, ele trabalha agora com uma ideia, né, que é a ideia de que cada grande nação tem uma área de influência natural. A área de influência natural da Rússia seria o seu entorno. Né? Eu ia falar União Soviética, que era o espaço da antiga União Soviética. Então o que o Putin quer? Ficar livre para que, se ele precisa intervir na Ucrânia, ele possa fazer isso, se ele precisa intervir na Geórgia, ele possa fazer isso, e que os Estados Unidos não vai ali ajudar esses países, porque os Estados Unidos reconheçam que aqueles países no entorno da Rússia são legítimos de influência russa. E que, portanto, eles também não vai ficar intervindo aqui na América, porque ele reconhece que a América é uma área legítima de influência dos Estados Unidos. É este o tipo de ideologia que guia hoje o Putin, tá? Que é a ideia do mundo multipolar. Você tem várias grandes nações, né, e elas têm as suas áreas naturais de influência. Então, para o Putin chegar ali com o Trump e falar assim, olha, Trump, você mudou o governo da Venezuela, agora você vai invadir Cuba, tudo bem, desde que você diminua aqui, para de ajudar os europeus aqui com a Ucrânia, para nós tá ótimo, porque essa é a nova ideologia. Né? Então, por todas essas questões, hoje uma invasão a Cuba seria algo que o Trump poderia vender sim como uma grande vitória. Eu estou falando aqui que não vai haver resistência, longe disso. Vai haver resistência, mas a resistência que os cubanos podem realizar hoje, ela é ínfima se comparado à resistência, por exemplo, dos iranianos. Né? Cuba cairia muito mais rápido do que o Irã, que provavelmente vai conseguir aí um empate com os Estados Unidos, né? ou pelo menos vai garantir que os Estados Unidos não tenham, né, uma vitória, né? E não que o Irã vai ganhar, mas ele não vai mas ele vai conseguir garantir que os Estados Unidos não tenham uma vitória, o que é diferente, tá? Certamente o governo cubano não vai cair em uma noite como o do Maduro. Isso eu não acho que acontece. Mas Cuba não tem a menor condição de enfrentar uma semana, duas de bombardeios ao país, como aconteceu com o Irã. Né? O governo cubano certamente cairia muito antes disso. Haveria protestos, movimentos por toda a América Latina, mas isso não significaria que se evitaria uma derrocada do regime. Na verdade, e mais uma vez, tá? Eu estou fazendo análise geopolítica, não torcida. Né? Na verdade, este seria um momento propício para uma intervenção norte-americana em Cuba. Até por uma outra razão, para terminar este vídeo. Se você intervir em Cuba, e se essa intervenção tivesse acontecido ali vamos supor, após a derrocada da União Soviética nos anos 90, vamos supor que o Bill Clinton ou George Bush ou mesmo Obama tivessem tido ali a intenção de invadir Cuba, o que poderia acontecer? Né? Uma vez que eles invadissem Cuba, né, tirando outras questões, até
ainda nos anos 90, o material militar do Cuba ainda estava bastante, ainda tinha o seu funcionamento garantido, pois havia pouco tempo que a União Soviética tinha acabado. Fidel Castro ainda estava vivo, então, assim, você invadir Cuba com Fidel Castro vivo, mesmo com idade avançada, o símbolo que o Fidel Castro representava iria levar a população à luta. Esse símbolo não existe mais hoje. Mas havia uma outra questão. Invadir Cuba poderia significar uma onda enorme de refugiados cubanos migrando para os Estados Unidos. Eles também não queriam isso. Eles também não iam querer receber milhões, milhares ou milhões de cubanos na Flórida e ter que dar conta desses refugiados. Porque os americanos sabem que todo conflito gera refugiado. Mas como esses conflitos acontecem lá no Oriente Médio, quem depois acaba tendo que arcar com os refugiados são os países do entorno e a Europa, para onde grande parte dos refugiados da Líbia, da Síria, etc. foram. Agora, se você está ali do lado, esses refugiados vão todos para os Estados Unidos. Agora, o Trump, ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos que tranquilamente lançaria, né, um ataque maciço contra Cuba. E a hora que as pessoas fugissem para os Estados Unidos, ele também deixaria todo mundo ali. Logicamente, uma vez que as pessoas chegassem às costas, ele não mandaria de volta, né? Nem o Trump faria isso, mas mandaria as pessoas todas ali em campos refugiados e devolveria eles tão logo o conflito parasse. Né? O Trump seria muito mais tranquilo para isso. Então, este é um momento muito mais propício para uma invasão cubana, se nós formos pensar uma invasão a Cuba, se nós formos pensar das perspectivas dos norte-americanos. Por isso eu acredito que o Trump possa fazer isso. Até porque se houver aí uma situação no Irã que o regime não caia, o que eu acho que não vai acontecer, que ele não consiga realmente dizer que acabou com o programa nuclear iraniano definitivamente, o que eu acho também que não vai acontecer, que o Irã possa ainda continuar fabricando suas armas e tudo mais, isso vai ser apresentado pela oposição lá nos Estados Unidos como uma derrota. E uma invasão a Cuba garantiria ao Trump uma vitória simbólica, né, muito expressiva dentro dos Estados Unidos, que poderia garantir que ele não perdesse as eleições, que o Partido Republicano não perdesse as eleições de meio de mandato agora no final do ano, outubro, novembro, e talvez até mesmo fortalecer o Trump frente à opinião pública para que ele possa fazer aqui continuador, já que ele não pode se eleger presidente da República mais. Tá bom? É isso. Assim, fazendo um exercício de futurologia, eu acho que por todas essas questões que eu apresentei aqui, existe uma possibilidade muito grande de uma invasão a Cuba perpetrada pelos Estados Unidos nos próximos meses. Tá? Não falo nas próximas semanas, porque o Trump não vai começar nada antes de terminar lá do Irã. Apesar, né, de que possa esperar qualquer coisa do Trump. Então, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam da resistência cubana? Tá? E lembrando uma coisa, tá? Eu não quis dizer que não vai haver uma resistência do povo cubano, mas que esta resistência será uma resistência que terá que será uma resistência que efetivamente terá poucas chances de oferecer qualquer resistência contra as tropas norte-americanas, caso eles resolvam desembarcar. Bom, então só para terminar, eu quero dizer o seguinte, que eu não estou dizendo que os cubanos não oferecerão resistência a um ataque norte-americano, mas que essa resistência não será capaz de impedir uma invasão à ilha devido a todas essas questões que eu já apresentei, desde a questão simbólica, né, não tem mais o Fidel e os revolucionários que fizeram a revolução em 59. A questão da ilha está completamente esgotada, não tem energia, não tem petróleo, não tem nada. O sucateamento completo das Forças Armadas cubanas após o declínio da União Soviética, e que a ilha estaria completamente sozinha. Ninguém vai vir ajudar Cuba.
tendo todos esses elementos, certamente o governo cubano não poderá resistir muito tempo, ali talvez 1 a 2 semanas, e teria que capitular frente aos Estados Unidos, se tanto. Talvez caia até antes. Não acho que caia tão rápido no Maduro, mas certamente não resiste como o Irã. Tá? Então é isso. Gostaram do vídeo? Comentem. Eu sei que é um assunto polêmico. Vai surgir aí tudo quanto é tipo de comentário. Mas comentem. Compartilhem o vídeo. Deem um joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Tá? Lembrando, gente, que aqui a gente deixa o canal aberto para os comentários. Mas comentem, né, deem a sua opinião. Não importa se você é a favor, contra, seja lá qual ideologia, mas seja educado, tá? É isso, nós prezamos pela boa educação, tá bom? Então até o próximo vídeo aqui no Frontcast. Lembrando que nós temos lives diariamente comentando as últimas questões de geopolítica, sempre ali por volta das 21 horas, 21h10, às vezes 21h30, não passa disso, a gente tem aulas diariamente, a menos que aconteça alguma coisa aí bastante fora da nossa... a menos que aconteça um imprevisto. É isso, sou o professor Edgar Manioto para o Frontcast.